Olá, meu chegadinho, queridinho da titia. Nós vamos aqui começar uma caminhada maravilhosa, estudando direito civil aos olhos da prova da OAB. A gente trouxe um levantamento aqui excelente de questões que vai lhe ajudar a ter um bom direcionamento quanto ao conteúdo do direito material que nós temos aí cobrado na OAB no decorrer destes anos. Acompanha a titia, chega junto, você vai adorar, beleza? Vamos aí para a nossa primeira questão de pessoas naturais. Cristiano, piloto comercial, está casado com Rebeca. Em um dia de forte neblina, ele não consegue controlar o avião que pilotava e a aeronave, com 200 pessoas a bordo, desaparece dos radares da torre de controle pouco antes do tempo previsto para sua aterrissagem. Depois de vários dias de busca, apenas 10 passageiros foram resgatados, todos em estado crítico. Findas as buscas, como Cristiano não estava no rol de sobreviventes e seu corpo não for encontrado, Rebeca decide procurar um advogado para saber como deverá proceder a partir de agora. Com base no relato apresentado, assinale a afirmativa correta. Antes da gente analisar as afirmativas, vamos dar aqui uma contextualização do conteúdo da matéria que se trata essa questão. Aqui nós estamos falando, gente, sobre morte. Na nossa legislação, você tem a morte subdividida em morte fática e a morte presumida. A morte presumida, por sua vez, ela pode se dar com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. O que é que isso quer dizer, titia? Quando eu digo que há uma morte fática, você sabe, você tem a notícia, você vê o corpo, você tem algo que é concreto. Quando eu digo que a morte é presumida, como o próprio nome diz, você está presumindo que aquela pessoa não resistiu a determinada circunstância ou situação, ou por você não ter noção, não saber, não ter notícias dela, você também pode sugerir aí na sua cabeça de que ela pode ter falecido. Quando eu digo que nós temos a morte presumida sem declaração de ausência, quer dizer o quê? É uma morte que advém, presumidamente, de um acidente, de um acontecimento trágico, onde a análise natural, o bom senso, coloca você no seguinte questionamento. Rapaz, o avião papocou no ar, explodiu, foi pedaço, né, para tudo que é lado de avião. E ninguém encontrou, no nosso caso aqui em específico, o Cristiano. Onde é que o Cristiano está? E as buscas foram feitas e encontraram de todas aquelas pessoas, né, que estavam lá desaparecidas, apenas 10 passageiros foram encontrados. Dentre esses 10 não se encontrava o Cristiano. Então, qual é a lógica da lei? Olha, se o acidente é trágico, se as buscas se encerraram, se os sobreviventes só foram esses 10, né, até o momento em que se encerraram as buscas, podemos presumir que o nosso Cristiano foi dessa, né, para melhor, filho. Ele virou a página da vida entre nós, ou seja, morte presumida sem necessidade de declaração de ausência. Atenção, atenção, atenção. A falta de necessidade de declaração de ausência não quer dizer que não haverá conhecimento judicial. Só pode haver declaração de morte presumida, seja com declaração de ausência ou não, mediante conhecimento judicial. Beleza, crianças? Então, agora vamos para as nossas alternativas. Letra A. A esposa deverá ingressar com uma demanda judicial pedindo a decretação de ausência de Cristiano, a fim de que o juiz, em um momento posterior do processo, possa declarar sua morte presumida. B. A esposa não poderá requerer declaração de morte presumida de Cristiano, uma vez que apenas o Ministério Público detém legitimidade para tal pedido. Atenção, atenção, atenção. Nós não temos essa regra no nosso ordenamento. A lei vai falar o seguinte: qualquer interessado pode requerer, certo? Pode entrar com um processo para fins de reconhecimento de uma morte. Morte essa que pode ser advinda de uma declaração de ausência ou não, beleza? Letra C. A declaração de morte presumida de Cristiano poderá ser requerida independentemente da prévia decretação de ausência, uma vez que esgotadas as buscas e averiguações por parte das autoridades competentes. Exatamente, letra C é a nossa resposta, conforme a titia contextualizou aí para vocês no comecinho, lá no enunciado da questão. Como a situação adveio de um acidente que foi trágico, né, as buscas se encerraram, só tiveram 10 sobreviventes em estado crítico, e dentre os 10 nós não tínhamos o Cristiano, você tem aí sim a possibilidade de haver a declaração da morte presumida, beleza? Não é a ausência, e sim a morte presumida propriamente dita.
A sentença que declarar a morte presumida de Cristiano não deverá fixar a data provável de seu falecimento, contando-se como data da morte a data da publicação da sentença no meio oficial. Falso. Nós vamos sim ter, e necessariamente tem que ter na sentença, a determinação ou a clareza, né, no que diz respeito à data da morte. Pode ser a data da ausência, pode ser a data em que se encerraram as buscas, enfim. O juiz vai avaliar a situação e vai estabelecer a data da morte, porque ela tem, gente, reflexo. Reflexo porque, uma vez que é declarada a morte, nós vamos abrir aí o quê? A sucessão, certo? Então, o período e a data em específico, ela é muito, muito importante. Seguindo aí, vamos para a nossa segunda questão. Para que vocês depois aí possam dar uma lidinha, artigo 7º, parágrafo 1º e único do Código Civil. Vai falar sobre essa nossa condição. Vou ler rapidinho, certo? Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. De novo, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Um acidente trágico, não tem como nós não entendermos ou não inferirmos, né, da condição que há uma situação que coloca a pessoa em perigo de vida, beleza? Bom, bora lá seguindo. Segunda questão. Raul, cidadão brasileiro, no meio de uma semana comum, desaparece sem deixar qualquer notícia para sua ex-esposa e filhos, sem deixar cartas ou qualquer indicação sobre seu paradeiro. Raul, que sempre foi um trabalhador exemplar, acumulara em seus anos de labor um patrimônio relevante. Como Raul morava sozinho, já que seus filhos tinham suas próprias famílias e ele havia se separado de sua esposa há 4 anos, atenção, 4 anos antes, somente após uma semana, seus parentes e amigos deram por sua falta e passaram a se preocupar com seu desaparecimento. Sobre a situação apresentada, assinale, atenção, a opção correta. Antes de entrarmos aí na discussão da opção, vamos aqui trabalhar o que o enunciado nos diz. A questão está nos falando que o Raul, ele desapareceu sem deixar qualquer notícia. O que quer dizer esse desaparecimento? Observe que esse desaparecer não está atrelado a um fato, a uma situação trágica, a um acidente, a nada que venha a ser pré-existente, ok? Ele simplesmente desapareceu. Tia, foi um desaparecimento espontâneo? Claro que não. No que eu quero dizer assim, né? Falando de forma de fenômeno. Simplesmente não se tem mais notícia. Ele saiu, foi comprar leite, filho, foi comprar pão. Ele não foi comprar cigarro, não, que faz mal para a saúde, certo? Mas ele foi passear e não deu mais retorno. Você não sabe mais onde é que ele se encontra. É importante você entender que essa situação é específica, como não advém um desaparecimento decorrente de um naufrágio, decorrente, sei lá, de uma pessoa que foi servir lá na guerra. Nós estamos falando de alguém que, teoricamente, foi ali na esquina e não voltou mais. Teremos que ter, segundo a nossa lei, uma declaração de ausência. Então, para que possa haver aqui o devido processo, você terá que dar entrada com a ação para que o juízo conheça da situação, certo? Vai cumprir os prazos legais, que são bem extensos, para fins de quê? De declarar a ausência dele e daí sim poder ter a declaração de morte, que é com a nossa sucessão definitiva. Deu para entender até aqui? Então, a situação que nos traz essa diferença é clara. Não há nenhuma tragédia, certo? Ele simplesmente desapareceu, foi comprar pão e não voltou, amor. Foi engolido lá pela padaria. Vamos cá. Letra A. Para ser decretada a ausência, é necessário que a pessoa tenha desaparecido há mais de 10 dias. Como faz apenas uma semana que Raul desapareceu, não pode ser decretada sua ausência, com a consequente nomeação de curador. Falso, falso, falso. A lei não coloca lapso temporal para você provocar o judiciário a fim de fazer o quê? A curadoria. Ou seja, estabelecer um curador para administrar aqueles bens deixados por este que até o momento encontra-se desaparecido. Consegue entender? Ele está desaparecido, ainda não está ausente e muito menos tem sua morte presumida. Ele apenas está desaparecido. Como nós vamos estar aqui lidando com questões patrimoniais, é necessário estabelecer alguém que possa estar à frente desse patrimônio
para poder gerir, para administrar, para pagar as contas dele, entendem? Para poder dar continuidade aí aos seus rendimentos, enfim. Normalmente, quando se tem um patrimônio de uma monta, né? Porque segundo a questão ele tem um bom patrimônio, você sempre tem um mandatário, sempre tem um representante, para que ele possa, na sua ausência, né, fazer com que os seus negócios não parem, que os seus pagamentos sejam feitos e suas transações comerciais também, beleza? Nesse caso aqui, a questão não nos fala que o nosso desaparecido tenha qualquer mandatário ou tenha qualquer representante. Então, o que é que acontece? Se eu não tenho um mandatário para provocar judiciário, se eu não tenho ninguém especificado em lei propriamente dito para isso, quer dizer o quê? Qualquer interessado pode provocar o judiciário para fim de conhecer dessa questão, para estabelecer aí a curadoria desses bens, certo? Letra B. Em sendo declarada a ausência, o curador a ser nomeado será a ex-esposa de Raul. Atenção, atenção e atenção. Eu vou ter declaração de ausência quando a gente vai abrir aí a nossa sucessão provisória. Para que eu possa ter legitimidade na sucessão provisória, a lei vai dizer que o cônjuge, não estando separado judicialmente do atual, né, até então desaparecido, certo? Não tendo separado judicialmente, ou então, que é a outra situação, não estando separado de fato há mais de 2 anos da data da ausência, show? Teria legitimidade para fazer o quê? Provocar o judiciário e abrir essa sucessão provisória. Nesse caso aqui, nossa questão, o enunciado é muito claro. O enunciado diz que ele já está separado da mulher há 4 anos, filho. 4 anos é chão, querido. Você já virou a página, certo? Já virou, talvez, né? Tenha virado o juízo. Enfim, amor, você já partiu dessa, já está em outra, então era para estar, se você não estiver. É para você seguir, beleza? Seguindo a vida. Logo, ela não tem legitimidade para fazer o quê? Provocar o judiciário a fim de abrir aí a nossa sucessão provisória. A lei vai falar que seria o cônjuge. Na falta desse cônjuge, teríamos aí os pais, teríamos também os descendentes, e aí, na falta de todos eles, teríamos aquele que pudesse ter algum direito pendente, decorrente aí da declaração da morte, né, do nosso... Como é o nome dele, meu povo? Deixa eu olhar aqui. Do Raul, muito bem. E não tendo, nós vamos ter o Ministério Público, certo? Tia, mas por que mesmo o Ministério Público entra nesse negócio? Bom, o Ministério Público entra nesse negócio porque está dentro da previsão legal da atuação dele. Mas é importante você saber que, ao final, se o Raul não tivesse herdeiro, se o Raul não tivesse aí sido provocado o judiciário por alguém que tivesse algo a receber ou algo, né, a ganhar com a morte dele, no caso aí de um usufruto, a pessoa perde. No caso de uma herança, de um legatário, a pessoa ganha. Não havendo nenhum desses, né, possíveis sucessores aí, nós vamos ter esse patrimônio sendo arrecadado para onde, filho? Para quem? Desconfia quem vai ficar? Quem? O Estado, amor. O Estado. Então, a gente vai ter, sim, o andamento, né, desse processo, não obstante nós não tenhamos aí, se fosse o caso, nenhum herdeiro, nenhum sucessor ou nenhum interessado na declaração aí dessa ausência, certo? Bom, seguindo. A abertura da sucessão provisória somente se dará ultrapassado 3 anos da arrecadação dos bens de Raul. Falso. O que é que a lei vai falar? Nós podemos ter, quando eu comentei anteriormente, acho que na questão anterior, eu falei para vocês o quê? Olha, quando a pessoa desaparece, ou nós temos aí a ideia, né, de que ela possa ter partido, não vou dizer dessa para melhor não, certo? Ela foi caminhar pela floresta, encontrou o lobo mau, não encontrou o caminho de volta. O que é que acontece? Nós podemos ter, quando a pessoa tem um patrimônio, ela pode ter já determinado ou estabelecido quem, gente? Um mandatário, um representante. Se esse caso aqui, Raul tivesse deixado um representante, a lei ia dizer que este representante, passado aí 3 anos, né, deste desaparecimento de Raul, sem qualquer notícia dele, poderia se abrir a sucessão provisória. Isso em que circunstância, tia? Se ele tivesse deixado um representante. A questão não coloca, o enunciado não coloca que há um representante. Então, não havendo um representante ou
na situação de existir um representante e este representante não quiser dar continuidade a essa administração, porque ele tem essa liberdade de chegar em juízo e, olha, doutor, o negócio é o homem estar aqui, outra coisa é o homem ter sumido. Quero não, quero esse negócio não, isso aí é batata quente, tô fora. Pode. Ou então ele pode até querer fazer essa administração, porém os poderes que lhe foram outorgados não lhe dão a plenitude, né, de autonomia para resolver tudo que é necessário. Então, dada qualquer uma dessas circunstâncias no que diz respeito a um representante, o juízo vai ter que determinar um curador, certo? Esse curador que vai ficar aí responsável pela administração destes bens. Se esse curador que estiver responsável pela administração dos bens for este informado ou escolhido, né, pelo juízo, nós vamos ter apenas o lapso temporal de 1 ano e não de 3 anos, como é o caso do mandatário. Entenderam as diferenças? A pessoa está desaparecida, tem patrimônio para ser administrado. Vai se procurar para saber se ele deixou aí algum mandatário, se ele deixou algum representante que possa administrar os bens. Ah, titia, ele deixou um representante. E aí, vai falar com este representante. Querido, você vai fazer esse gerenciamento. O representante olha e diz, olha, vou não, quero não, tô com medo, mas vamos sumir, não quero não, vou não. O que é que acontece? Ele não quer fazer essa gerência, dado o desaparecimento, ou ele até queria gerenciar isso, porém, os poderes que lhe foram repassados por aquele que hoje se encontra desaparecido não lhe dão a competência de administrar ou de gerir tudo de maneira ampla. Então, dadas essas situações, ou esse impedimento quanto aos poderes, ou o fato do mandatário não querer realmente estar à frente dessa gestão, né, de patrimônio, nós teremos, então, pelo juízo, a determinação de um curador. Este curador, que é determinado pelo juízo, vai ficar administrando esse patrimônio por quanto tempo, tia? Por 1 ano. Então, não há um lapso temporal definido, ou vamos dizer, comum para ambas as situações. Nós temos prazos diferentes a depender da condição de quem vai gerir esse patrimônio. Se é um mandatário, 3 anos, depois é que nós vamos aí abrir a sucessão provisória, ou se for um curador estabelecido judicialmente, temos aí passado o prazo de 1 ano, é que nós vamos ter a abertura da sucessão provisória, beleza? Letra D. Se Raul contasse com 85 anos de idade e os parentes e amigos já não soubessem dele há 8 anos, poderia ser feita de forma direta a abertura da sucessão definitiva. Verdadeiro ou falso, tia? Verdadeiro. A questão e a lei prevê da seguinte forma. Se quando houve aí esta ausência, né? Ou no momento em que você provocou o judiciário para poder entrar com um pedido de sucessão, essa pessoa que está desaparecida, se ela já contar com a idade, por exemplo, de 80 anos, e você já não tem notícias dessa pessoa há 5 anos, por exemplo, a lei vai dizer que sim, nós não precisamos passar por uma sucessão provisória. Você não precisa passar por esse trâmite que traz aí um lapso temporal muito mais extenso. A lei diz assim, olha, é cabível, é aconselhável, é determinado que você entre com a sucessão definitiva. Uma vez que, dada a idade, dado o tempo em que essa pessoa já não se tem mais notícias dessa pessoa, não se tem contato, não se sabe nada a respeito de onde ela se encontra, para onde ela foi, é necessário abrir essa sucessão, a sucessão definitiva, onde nós teremos exatamente o que, tia? A declaração da morte e, logicamente, a sucessão, no caso da distribuição, né, do patrimônio entre seus herdeiros e os seus credores, né, a depender da circunstância. Então, a nossa alternativa correta é a letra D de dado, beleza? Seguindo aí, vamos para a terceira questão. Ó, crianças, está aqui, a titia colocou para você o artigo 38 do Código Civil. Artigo 38 diz, pode-se requerer sucessão definitiva, também provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 anos datam as últimas notícias dele. Show? Bom, seguindo, terceira questão. João Marcos, renomado escritor, adota em suas publicações literárias o pseudônimo Hilton Carrilho, pelo qual é nacionalmente conhecido. Vitor, editor da revista Z, empregou o pseudônimo Hilton Carrilho em vários artigos publicados nesse periódico, de sorte a expô-lo ao ridículo e ao desprezo público. Faça essas considerações, assinale a afirmativa correta. Atenção, atenção e atenção. A lei vai dizer que aplica-se ao pseudônimo
as mesmas proteções que é aplicada ao nome da pessoa. Então, é importante você perceber que, quando se trata, nesse caso aqui em específico, que é o nosso enunciado, de uma revista, onde, teoricamente, nós estamos aqui também discutindo ou algo que venha a ser publicitário, ou algo que venha a gerar alguma renda, enfim, algum tipo de propaganda, nós teremos aqui a necessidade de autorização do nosso querido aí, Hilton Carrilho, para que possa ser utilizado o nome dele. Tia, não se trata de uma propaganda, não se trata de venda, não se trata de nada disso. Ainda assim precisa? Precisa, principalmente porque nós estamos falando aqui de alguém que está sendo exposto ao ridículo, segundo o consto enunciado, ou desprezo público. Então, cuidado para não confundir. Quando eu vou falar de pseudônimo, eu não estou falando do nome, claro, mas eu estou falando de algo que a lei protege, assim como protege o nome. Entendem? O nome da pessoa. Então, seguindo aí, o que é o reflexo disso? Uma vez que você desatende, amor, acarreta o quê? Dever reparatório. Na nossa legislação, como já dizia Cavalieri, a responsabilidade civil, ela é a sombra da obrigação. Não cumprida a obrigação legal, seja de fazer ou não fazer, que no caso aqui é não fazer uso, né, de um pseudônimo sem a devida autorização, ainda mais para denigrir a imagem da pessoa, nós vamos ter o quê? Vai nascer um dever de reparar. Beleza? Então, vamos lá para a gente seguir as nossas alternativas. Letra A. A legislação civil, com o intuito de evitar o anonimato, não protege o pseudônimo. E, em razão disso, não há que se cogitar em ofensa a direito de personalidade, no caso, em exame falso, falso, falso. Acabamos de falar. A lei protege, sim, e traz a ele as mesmas proteções que nós temos ao próprio nome. Letra B. A revista Z pode utilizar o referido pseudônimo em uma propaganda comercial associada a um pequeno trecho da obra do referido escritor, sem expô-lo ao ridículo ou ao desprezo público, independentemente da sua autorização. Falso, falso e falso. Tudo bem, não está sendo exposto, não está sendo exposto, mas nós estamos falando aqui de algo que é comercial, estamos falando de uma propaganda. Alguém vai se beneficiar utilizando o pseudônimo dele. E esse fato, por sua vez, acarreta o quê? Para o dono do pseudônimo, ele tem que autorizar, e ele não autorizando, acarreta para ele o dever de ser indenizado. Porque você está aí se locupletando, está ganhando dinheiro em cima do pseudônimo de alguém, sem ser autorizado por ele e sem ter qualquer partilha também, né, desses benefícios. Letra C. O uso indevido do pseudônimo sujeita quem comete o abuso às sanções legais pertinentes, com interrupção à sua utilização e perdas e danos. Claro, claro e claro. Não é assim? Nós vamos ter o quê? Se você usa indevidamente, vai sim acabar sujeitando ao dever de reparar. Como eu falei anteriormente, nós temos aí que a responsabilidade civil ela é a sombra da obrigação. Descumpriu a obrigação de não fazer, no caso aí de não usar, né, o nome dele, nós teremos o dever de reparar. O pseudônimo da pessoa pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público quando não há intenção difamatória, falso, falso e falso, certo? Só em você expor uma pessoa a desprezo, onde é que a lei vai nos trazer as exceções para que você possa utilizar o pseudônimo de alguém. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma demanda judicial, certo? De algo que tem um interesse público envolvido. Mas é tão somente para fins aqui de ganho, representações, como diz a própria questão, ou até mesmo a questão das publicações, onde nós sabemos necessariamente acarreta ampliação, né, de conhecimento, de negócios, de ganho e tudo mais, é impossível nós não termos aí um dever de reparar e ter a devida autorização do dono do pseudônimo, certo? Então, vamos lá, resposta à letra C. E aqui nós temos o artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dará ao nome. Então, somente, puramente, beleza? Vamos aí, crianças, para a nossa quarta questão. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Em março de 2010, colou grau no curso de ensino médio. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Pense num menino apressado, né?
Em setembro de 2010, foi aprovado em concurso público e iniciou o exercício de emprego público efetivo. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu-se no comércio abrindo um restaurante. Pense num cabo empreendedor. 2010 é o ano da sorte dele, né? Seguindo, assinale a alternativa que indica o momento em que se deu a cessação da incapacidade civil de Gustavo. Atenção, atenção, atenção. A capacidade é exatamente o momento em que a lei te atribui o poder de exercer, né, diretamente, vamos dizer assim, os seus direitos. Isso é a capacidade civil plena. Então, eu vou ter isso na nossa lei estabelecida a partir dos 18 anos. Também vamos ter na nossa lei previsto o quê? Aqueles que é intitulado como relativamente capaz. O relativamente capaz é aquela pessoa que está no limbo, filho. Ele não tem 18, mas também não é uma criancinha. Ele está aí entre os 16 e 18 anos. É o relativamente capaz, em que pode sim tomar alguns atos da vida civil. Por exemplo, você com 16 anos vai poder votar, amor. Não é verdade? Você não precisa de ninguém pertinho de você para você poder votar. Então, nós vamos ter sim uma liberdade, por isso que é relativamente capaz, certo? E temos os absolutamente incapazes, que aqui, nos restringindo a uma perspectiva apenas de idade, são aqueles que são menores de 16 anos. No caso aqui da questão, nós vamos analisar a matéria própria do que diz respeito à emancipação. Atenção, atenção e atenção. De novo, amor. O que é essa emancipação? É quando você, ainda não estando na lei, vamos dizer, na idade prevista pela lei para ter a capacidade civil plena, certo? Encontra na lei um meio dela ser antecipada. Por isso a gente fala de uma emancipação. Nós podemos ter essa emancipação de 3 maneiras. Atenção. Eu tenho uma emancipação. Deixa eu ver aqui se eu pego a canetinha para escrever aqui para vocês. Eu tenho... Eita, mas olha que criatura, não sabe nem escrever. Uma emancipação, filho, que ela pode se dar por meio de outorga. Tio, o que é isso? Papai, mamãe, não quer mais, filho, sabe? Não quer mais ter aí essa responsabilidade. Ele tá afim de botar você aí para pegar o beca-pé no corredor e resolver suas coisas por você mesmo. Ou então uma situação em específico, que às vezes se dá, gente, quando a criança... Eu sou professora universitária também, e por incrível que pareça, eu tenho alguns alunos que são os bebezinhos, tem 17 anos, corra linda da titia, filha, a titia fica para morrer, porque eu fico, né, tentando não apavorar as crianças quando elas chegam assim nos bancos da faculdade. E muitos desses alunos, às vezes, eles vêm de cidades do interior. Então, eles vêm para a capital, né? No caso aqui, vêm para Fortaleza para fazer a faculdade, mas os pais nem sempre vão se mudar juntamente com eles. Alguns decidem fazer o quê? Fazer aí a emancipação por outorga. Chega e faz como, tia? Você faz isso em cartório, por meio de uma escritura pública, mediante a anuência dos pais. Chega lá e declara e faz lá a declaração de que fulano de tal, Zanzóis Pereira, ou seja, o seu menininho, a sua menininha, agora responde por si, certo? Uma vez que eu tenho essa escritura pública, o que é que eu vou fazer? Vou averbar no registro lá do nascimento desse menino. Para dizer o quê? Olha, embora ele só tenha 16 anos e meio ou tenha 17 anos, ele é emancipado. Show? Responderia diante, né, dos atos da vida civil de forma plena. A emancipação tem esse efeito. Show? A outra forma que eu tenho de emancipação, gente, é o que chamamos de emancipação judicial. O que é que acontece? A emancipação judicial, ela vai se dar quando você tem uma situação linda, que é essa, que o nosso querido Gustavo, no ano de 2010, o fatídico ano que mudou toda a vida dele, casou. Olha, ele quis casar com a Beatriz, sendo ele ainda com 17 anos. Para você poder casar, você precisa de uma autorização judicial, uma vez que você não está apto para os atos da vida civil por meio de uma capacidade plena. Então, os papai, mamãe vai lá e diz, não, seu juiz, tudo bem, tranquilo, pode deixar, menina na boa. Pense numa menina de futuro, eu quero que ele case, pode deixar ele casar. E aí sim, uma vez que nós temos a declaração dos pais, é reconhecido judicialmente, aí nós teremos aí este casamento, e o casamento acaba levando o nosso querido Gustavo à condição de emancipado. Captaram a mensagem? Isso quer dizer o quê? Que ele agora, filho, está pleno.
acaba tá completo em todos os sentidos. Ocorre que se ao finalzinho aí deste casamento, que eu digo, passado aí 1 ano, 2 anos, 3 anos do casamento, se ele não conseguir, né, junto com a Beatriz, entender que as diferenças que vão surgir podem ser contornadas, e ele decidir fazer o quê, tia? Se separar, já estaria na maioridade. Tia, se ele decide se separar com 3 meses em que ele casou, o que é que vai acontecer? Ele volta a ser incapaz, relativamente incapaz? Não, amor. Uma vez que casou, acabou. Tirou o tampão, filhinho, você já não está mais com os olhos cegos para o mundo. Você agora sim vai seguir sua vida. Nem que com 2 meses você queira se separar e ainda esteja aí com a perspectiva legal, vamos dizer assim, relativamente incapaz, certo? O casamento te leva à emancipação. E uma vez emancipado, não haverá o quê? Não se retrocederá ao ponto que você se encontrava antes como relativamente capaz. Beleza? Terceira forma que eu tenho de emancipação. Já falei da outorga, já falei do judicial e eu tenho a emancipação, gente, que é legal. O que é, tia, uma emancipação legal? A emancipação legal é aquela que advém dessas situações como você vai ter um relativamente capaz que, por exemplo, passou no concurso público para um cargo efetivo e ele agora vai ter renda própria. Tia, isso é possível? Dificilmente isso se dá, até porque nossa legislação não valida, não é verdade? Um menor, mesmo que ainda relativamente capaz, possa estar com esse vínculo efetivo, empregatício com o Estado. Mas nós podemos ter, por exemplo, esse menor tendo um negócio que prospera, algo que para ele acarreta aí, né, ganhos e que ele seja capaz de se manter e, com isso, se independentizar dos pais. Isso também acarreta para ele o direito a ser emancipado. Outra coisa que vai acarretar a emancipação, que chamamos de emancipação legal, era aqui no caso do nosso Gustavo, né, o nome dele? Nosso Gustavo ter colado grau em nível superior. Atenção, não é colar grau no colégio, filho. Não é a colação de grau do curso de ensino médio, como tem aqui nossa questão, ó. Colou grau em curso de ensino médio. Não é isso. É colar grau em curso superior. No caso também da nossa realidade, dificilmente você tem alguém colando grau no curso superior com a idade inferior a 18 anos. Por quê? Porque nossas graduações, na sua grande maioria, elas são bem extensas, né? Pelo menos tem 4 anos aí, alguns cursos. O curso de Direito, depender aí do seu estado, vai ter 5 anos, 5 anos e meio. Então, teoricamente, né, a pessoa já teria aí passado o cabo da escuridão, já estaria aí com a sua capacidade civil plena estabelecida após os 18 anos, certo? Mas essas são as situações que a lei vai prever. O cabo é independente, exerce uma atividade e isso o independentiza, ou ele foi efetivado, né, por meio de um concurso público junto à administração, o Estado, e aí a gente tem a ampliação, pode ser aí o Estado propriamente dito, pode ser empresa de economia, sociedade de economia mista, certo? Nós podemos ter autarquias, enfim, vai ser mais amplo o negócio, mas a ideia é que ele esteja aí com um emprego efetivo junto ao Estado. Ou então, o cabo colou grau, filho. O cabo já, entendeu? É dono da letra, já sabe para onde vai e para onde vem. Já tem condições também de se independentizar. E aí teria o que chamamos de emancipação legal. Show? Bom, voltando aí, todo esse pereguedê é para quê, tia? Já perderam até o rumo, né, do que tinham no enunciado. Eu vou lhe recobrar. O enunciado disse que o Gustavo, ele completou 17 anos, né, em 2010. É o fatídico 2010. O que é que você tem que apreciar aqui? Quais desses acontecimentos tem o condão, certo? Tem o poder legal, vamos dizer assim, ou conforme previsão de lei, de torná-lo emancipado. E aí é simples. Tia, em março de 2010 ele colou grau no ensino médio. Ele pode ser emancipado? Não. Por quê? Porque o que gera emancipação é a colação de grau em nível superior. Show? Qual foi o próximo acontecimento, o próximo evento da vida dele após ele colar grau no ensino médio? Em julho de 2010, ele contraiu matrimônio com Beatriz. Acabou, filho, morreu a questão. Beatriz, filhinha, é a tábua de salvação do nosso querido Gustavo. Ela vai chegar e levá-lo para um outro patamar na vida. E aí, sim, teremos o direito, né, no caso, de emancipar, de ser emancipado. Se ele casou, se ele contraiu o matrimônio, o que é que nós podemos inferir disso?
que houve já autorização dos pais, que houve conhecimento judicial para fins de que tenha realmente se concretizado esse matrimônio. Show? Entenderam? Então, vamos lá, seguindo para as nossas alternativas. No momento em que iniciou o exercício do emprego público efetivo, seria esse momento que o nosso querido Gustavo teria se emancipado? Claro que não. Por quê? Porque nosso exercício aqui de concurso público, ele vai se dar depois do casamento. O casamento é em julho e ele só vai passar aí no concurso em setembro, certo? Então, ele vem posterior, ou seja, ele já estaria emancipado por causa do casamento, certo? B, no momento em que colou grau no curso de ensino médio? Não, porque aqui a colação de grau que a lei requer é ensino superior. Letra C, no momento que contraiu o matrimônio? Claro, amor, ele vai ganhar aí o pacote completo, né, não? Além de ser feliz porque encontrou alguém com quem ele quer passar o resto da vida, ele também vai estar aí independente, pelo menos dentro de uma perspectiva de capacidade civil plena para poder, como é que diz, atuar e resolver, né, todas as suas questões no âmbito civil. Claro, né? Civil e suas consequências, tá bom, crianças? Letra D. No momento em que se estabeleceu no comércio, abrindo um restaurante. Também não é porque o enunciado vai falar que ele foi se estabelecer nesse comércio em novembro. Então, nós precisamos seguir a ordem cronológica, certo? Se ele casou em julho e este casamento foi antes do emprego público e foi antes da abertura do estabelecimento, o que leva ele à emancipação é o casamento. Bora lá, seguindo? Nossa fundamentação está aqui no artigo 5º, parágrafo 2º do Código Civil. A maioridade cessa aos 18 anos completos, a menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos na vida civil. Parágrafo único, cessará para os menores a incapacidade, inciso 1, como eu falei para vocês, pela concessão dos pais, que é aquela nossa emancipação por outorga. O 2, pelo casamento, que no caso do nosso enunciado mostra claramente que, passada a colação de grau no ensino médio, o segundo passo, importantíssimo e decisivo na vida dele, foi casar, certo? Então, está aí nosso disciplinamento legal, de forma clara, de forma explícita. Nem requer de você interpretação, entendeu, amor? Só a leitura da lei. Vamos lá. Alexandre e Berenice, quinta questão. Casados pelo regime de separação convencional de bens, foram passar a lua de mel em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Ao descerem a serra, Alexandre perdeu o controle do veículo, vindo a cair em uma ribanceira. Com a colisão, houve a explosão do veículo e a morte de ambos, não se sabendo precisar qual deles teria morrido primeiro. Após ambos possuíam vasto patrimônio e faleceram sem deixar descendentes ou ascendentes. Boa. Alexandre deixou um irmão, Daniel, e Berenice deixou uma irmã, Eleonora. A respeito da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Querido, o que é que nós estamos falando aqui? Estamos falando do que a lei chama de comoriência. O que é isso? É quando você não consegue determinar o tempo exato da morte de cada um. Vocês sabem que nós vamos ter reflexo legal no que diz respeito aí à sucessão, né? Quem morreu primeiro. Podemos ter situações em que a esposa, ela é herdeira. Então, se o marido morreu primeiro que ela, 5 minutos que seja, 1 minuto que seja, se ele partiu antes dela, acaba apressado, o que é que acontece? Ela vai, teórica, pela lei, receber aí a condição dela, se colocar nessa condição de herdeira. 5 minutos depois ela faleceu, o que é que nós vamos ter? Teremos aí os filhos, né, na condição de herdeiros. Então, a gente vai ter toda essa nossa transmissão aí de bens pela abertura da sucessão que se dá com a morte. A questão é que aqui, ambos morreram, teoricamente, no mesmo momento, já que não se consegue determinar, delimitar. Como a questão diz que eles não têm ascendentes nem descendentes, o que vai acontecer? Com esta morte, o patrimônio deles vai ser dado, né, por herança a quem? No caso aqui do nosso Alexandre, ao Daniel, que é o irmão dele, e no caso aí da Berenice, a irmã dela, que é a Eleonora. Vamos aqui. Letra A. Não há comoriência, visto que tal instituto somente se aplica às hipóteses de morte simultânea entre parentes. Não, senhora,
comoriência ocorre quando você não sabe determinar, não é possível determinar quem morreu primeiro. Letra B, não há comoriência, uma vez que se exige prova cabal para a sua ocorrência, devendo a simultaneidade das mortes ser declarada por decisão judicial, não requer prova cabal. A comoriência já é exatamente porque nós não temos como precisar quem morreu, em que momento morreu, em que hora morreu, para que nós possamos aí determinar, né, essa sucessão. Letra C, a comoriência transmitindo-se a Daniel a herança de Alexandre e a Eleonora a herança de Berenice. Essa é a nossa resposta. Por quê? Porque o enunciado diz que eles não têm ascendentes nem têm descendentes. Então, eles só têm os irmãos, certo? Letra D. A comoriência transmitindo-se a Daniel metade dos bens deixados pelo casal, ficando igual cota parte para Eleonora, não é cabível. Por quê? Porque o enunciado fala que eles são casados, mas com regime de separação de bens. Show, crianças? Seguindo, artigo 8º do Código Civil diz: se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Então, é uma presunção. Por quê, tia? A lei diz claramente, você não pode averiguar. Beleza? Seguindo, 6ª questão. A proteção da pessoa é uma tendência marcante no atual direito privado, o que leva alguns autores a conceberem a existência de uma verdadeira cláusula geral de tutela de personalidade. Nesse sentido, uma das mudanças mais celebradas no novo Código Civil foi a introdução de um capítulo próprio sobre os chamados direitos de personalidade. Em relação à disciplina legal dos direitos de personalidade no Código Civil, é correto afirmar que, vamos lá, havendo lesão a direito da personalidade, em se tratando de morto, não é mais possível que se reclame perdas e danos, visto que a morte põe fim à existência da pessoa natural e aos direitos personalíssimos. E os direitos personalíssimos são intransmissíveis. Falso, claro, com a extinção, né, da vida, que no caso é a morte, você não teria mais essa pessoa aqui defendendo direitos de personalidade. Porém, há sim a proteção à imagem do morto, a imagem daquele que se foi. E ele sim pode ser protegido legalmente por meio do acionamento por alguns de seus parentes, no caso aí seria o cônjuge, supertício, se tiver, ou filho, que vem aí a defender e buscar a proteção por meio de uma devida reparação ou até de uma obrigação de não fazer, no que diz respeito à exposição, certo? Do morto. Letra B. Como regra geral, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, mas o seu exercício poderá sofrer irrestrita limitação voluntária. Não, não e não. Irrestrita nunca, filho. Atenção, atenção e atenção. Embora nós tenhamos aí essa nossa perspectiva, não só de ser intransmissível e irrenunciável, eles são absolutos, certo? Então, cuidado aí que não há uma possibilidade de irrestrita limitação. Letra C. É permitida a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, com objetivo altruístico ou científico, para depois da morte, sendo que tal ato de disposição poderá ser revogado a qualquer tempo. Verdade. Embora você não tenha, por isso que, atenção, você não tenha a liberdade, né, de se desfazer ou de negociar, tá? Fica aí a dica. Partes do seu corpo, como seus órgãos, né? Nós podemos doá-los, mas não negociá-los ou vendê-los, nós não podemos tirar de nós aquilo. A lei vai estabelecer que uma vez que você morre, você pode previamente determinar que o seu corpo seja doado para esses estudos. Então, quando você vai ver aí as faculdades de medicina, acho que enfermagem, educação física, né? Essas faculdades que vão sempre estudar com sua propriedade essa fisiologia, né? Acho que a fisioterapia também. Estes alunos, eles têm aulas práticas. E dentre essas, antes de entrar nessas aulas práticas, eles precisam ter o domínio daquela anatomia do corpo. Então, eles estudam o corpo e muitos estudam por corpo de pessoas que, de fato, existiram.
são corpos que são doados, né, para estudo. Isso ocorre quando a pessoa está em vida. Tia, só são esses? Não, nós podemos ter também aqueles, né, que uma vez não identificados, também podem ser colocados aí para doação de estudos. Tudo bem aí, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Letra D, em razão de sua maior visibilidade social, a proteção dos direitos de personalidade das celebridades e das chamadas pessoas públicas é mais flexível, sendo permitido utilizar o seu nome para finalidade comercial, ainda que sem prévia autorização. Meu Deus, que violência! Se nós, filhos, simples mortais, né, temos aí esse domínio sobre nosso nome, porque é um direito de personalidade, aquele que trabalha com a imagem, aquele que tem o seu nome como um veículo, inclusive de trabalho dele para se manter, de sua subsistência e tudo mais, com mais razão a proteção dele será maior. Porque uma coisa, filho, é você falar aí da titia, certo? Ah, titia, professora Patrícia, gente boa, rapaz, a pessoa, gente legal demais. Outra coisa é você falar, rapaz, tu conhece o professor Alexandre? O dono lá do SAT? Olha, a pressão é grande, amor, entendeu? O mistério é diferente. Então, quando se fala de algo que já tem uma repercussão, a pessoa já é conhecida por uma devida habilidade, ou enfim, nós teremos, claro, uma rigidez prevista em lei, tanto quanto nós teríamos para uma pessoa natural, uma pessoa comum, porém, essa pessoa pode alegar o quê? Danos materiais, né, não, amor? Afinal de contas, o nome dela está sendo utilizado e ela vive do nome dela. Show? Seguindo aí. E danos morais, tá? Não esquece. Então, a resposta era a letra C, artigo 14 do Código Civil. É válida com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, certo? Parágrafo único, o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Seguindo, vamos aí para a nossa sétima questão. Francis, brasileira, empresária, ao se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo em seu helicóptero particular, sofreu terrível acidente que culminou com a queda do aparelho em alto mar. Após sucessivas e exaustivas buscas feitas pelas autoridades e por empresas privadas contratadas pela família da vítima, infelizmente não foram encontrados os corpos de Francis e de Adilson, piloto da aeronave. Tendo sido esgotados os procedimentos de buscas e averiguações, de acordo com os artigos do Código Civil que regulam a situação supramencionada, é correto afirmar que o assento de óbito em registro público independe de qualquer medida administrativa ou judicial, desde que seja constatada a notória probabilidade da morte de pessoa que estava em perigo de vida. Falso, falso e falso. Aqui nós já sabemos, estamos numa situação de morte presumida. Essa morte presumida não requer o quê, tia? Declaração de ausência. Por quê? Porque ela se deu de forma, trágica. O helicóptero caiu, já tiveram as buscas, não encontraram os corpos, sugere-se o que da situação? Que a pessoa realmente faleceu. Então, você não pode ter uma declaração de morte presumida que não seja via conhecimento judicial. Entenderam, crianças? Não há. Você não simplesmente diz, morreu, acabou. Bota aí, filho, escreve aí. Não existe. Até porque a repercussão que nós vamos ter, ela é uma repercussão também, além de patrimonial, né? A gente também tem repercussões dentro de outros âmbitos, como a proteção da imagem, proteção de outros direitos personalíssimos. Então, vamos lá. Já pensou? Você recebe a notícia que morreu sem ter morrido? Simplesmente disseram, olha, papocou. Sem nem ter feito busca, sem nem ter esgotado os meios que a lei prevê, você vai ter direito, sim, com certeza. Você e seus parentes que tomaram notícia dessa informação ficaram apreensivos, ficaram angustiados, beleza? É isso que eu estava tentando falar antes, né? Eu fiquei em meias palavras, resolvi falar de forma mais aprofundada. Bom, o que mais? Letra B. Depende exclusivamente de procedimento administrativo quanto à morte presumida junto à cartório de registro de pessoas naturais? Não. Nós teremos, sim, que ter conhecimento judicial. O juiz, ele pode oficiar o cartório para que seja aí, averbada e seja, elaborado lá, expedido sua certidão de óbito. Show? Mas passa pelo conhecimento judicial. Letra C. Depende de prévia declaração judicial quanto à morte presumida, sem necessidade de decretação judicial de ausência.
Simples assim. Tá aqui, filho, explícito. Titia tagarelou com você esse tempo todinho falando sobre isso. Essa diferenciação. Morte presumida, que pode ser com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. Nesse caso, dada a condição em que o corpo, né, se encontra aí desaparecido, nós vamos ter uma declaração, uma morte presumida sem declaração de ausência. Porém, a morte presumida decorre de quê? De conhecimento judicial. Letra D, depende de prévia declaração judicial de ausência por se tratar de desaparecimento de uma pessoa sem dela haver notícias. Não, nós temos aqui, quando se fala de desaparecimento de uma pessoa sem dela haver notícias, é exatamente aquele que foi comprar o pão, foi comprar o leite, foi comprar o todinho e não voltou. Não é uma pessoa que você não tem notícia porque sofreu um acidente e não se encontra o corpo, certo? São situações diferentes. Seguindo aí, como eu já havia falado, nossa resposta é a letra C, e é o artigo 7º do Código Civil, que nós já lemos aí anteriormente nas nossas primeiras questões, certo? Bom, seguindo, vamos aí para a nossa 8ª questão. Rodolfo, brasileiro, engenheiro, solteiro, sem ascendentes ou descendentes, desapareceu de seu domicílio há 11 meses e até então não houve qualquer notícia sobre seu paradeiro. Embora tenha desaparecido, deixou Lisa, uma amiga, como mandatária para a finalidade de administrar-lhes os bens. Todavia, por motivos de ordem pessoal, Lisa não quis exercer os poderes outorgados por Rodolfo em seu favor, renunciando expressamente ao mandato. De acordo com os dispositivos que regem o Instituto da Ausência, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, atenção, atenção e atenção. Nós estamos falando aqui do quê? Vamos falar de uma morte presumida. Tinha uma morte presumida com ou sem declaração de ausência? Você já sabe. Com declaração de ausência. Por quê, tia? Porque a pessoa desapareceu e a questão não nos coloca que esse desaparecimento é decorrente de alguma daquelas situações previstas em lei, como, por exemplo, uma situação trágica, um naufrágio, certo? Ou ele estava servindo, foi para a guerra, acabou, já tem 2 anos e a criatura não voltou. Não são essas condições que a lei já prevê, né, estabelece como condição que você pode aferir ali a situação de uma morte presumida sem declaração de ausência. Aqui, ele simplesmente desapareceu. Então, nós precisamos fazer o quê? De forma bem vamos dizer, meticulosa, analisar a situação para dar entrada na nossa querida detalhamento legal, que é o que, tia? O judiciário vai tomar conhecimento. Em um primeiro momento, ele vai fazer a curadoria, que é o que? Estabelecer alguém, um curador, uma vez que a questão nos diz que a Lisa, que era a procuradora dele, né, a mandatária, renunciou, não está afim de pegar esse bucho, certo? Não está afim de ficar à frente disso. O que é que nós vamos ter? A gente já falou na outra questão. Nós vamos ter o juiz determinando aí, estabelecendo um curador. Vai estabelecer esse curador para administrar estes bens. Por quanto tempo, tia? Por 1 ano. Por quê? Passado 1 ano, nós temos aí a abertura da sucessão provisória. Beleza? Sucessão, já diz, provisória. Qual é o efeito dela? Primeira coisa que a sucessão provisória nos traz é a declaração de ausência. Olha, quando é estabelecida a curadoria, que é quando você aciona o judiciário para poder dizer, olha, fulano sumiu, ninguém sabe onde ele está. Nós vamos ter aí uma ausência fática, certo? Mas nós não temos a declaração de ausência da pessoa. Você vai ter, sim, o reconhecimento de que ela não se encontra naquele momento ali para estar administrando os bens. E que a vida caminha, filho. Ele tem que pagar a conta, né? Ele tem que dar andamento na administração do patrimônio. Então, o juiz determina o curador. Agora, se é um curador estabelecido pelo juízo, passado 1 ano, aí nós vamos ter o quê? Vamos ter uma declaração de ausência. É de morte, tia? Não, é de ausência. A ausência acarreta o quê? A abertura da sucessão provisória. Passado o período previsto em lei com esta sucessão provisória, aí nós teremos a declaração de morte presumida, que é o que vai fazer o quê? Vai abrir a sucessão definitiva. Entenderam aí, crianças, como é que é o passo a passo? Não se confundam. Ele é bem sistemáticozinho. Não dá para queimar, para fundir o juízo, não, certo? Letra A. A renúncia ao mandato por parte de Lisa era possível, e neste caso, o juiz determinará ao Ministério Público que nomeie um curador encarregado de gerir os bens do ausente, observando no que for aplicável o disposto
a respeito dos tutores e curadores. Falso, 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 falso. Não é o Ministério Público que indica, quem indica é o juízo. Atenção, atenção. E mais, né? Ele vai indicar esse curador dentro de uma ordem que a lei prevê. Vai buscar aí se tem cônjuge, vai buscar se tem pai, se tem filho, ok? Então, o Ministério Público não é a primeira opção aí de indicação de curadoria. Pelo contrário. Letra B. Poderá ser declarada a sucessão definitiva de Rodolfo 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concedeu a sucessão provisória. Mas, se nenhum interessado promover sucessão definitiva nesse prazo, os bens porventura arrecadados deverão ser doados a entidades filantrópicas localizadas no município do último domicílio de Rodolfo. Falso, amor. Preste atenção. Não, filhinho. Nós temos algo chamado Estado. O Estado tem prioridade. Se ninguém acionou para poder ter aí, né? Promover essa sucessão definitiva, a gente vai ter aquela herança já que é vacante. Não tem? Lembram disso? Lá em sucessões. O que vai acontecer? Ninguém reclamou, filha. A nossa herança vai para onde? Vai para o Estado. Vai para o local onde aquele patrimônio está fixado, ou está ali, né? O que eu posso dizer? Guardado, né? Não, fixado mesmo. O que acontece? Se nós estivermos falando aqui de bens, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o Estado. Ele tem um patrimônio aqui em Brasília. Quem vai ter a propriedade desse patrimônio, uma vez que não reclamou essa sucessão? Beleza? Nós teremos aí essa perspectiva da lei. O Estado vem na última instância. Nós não temos aqui doação para qualquer instituição. Aqui a doação, na verdade, não é doação, né? O Estado vai suceder aqui nessa situação, beleza? Bom, seguindo. Letra C. O juiz não poderá declarar ausência e nomear curador para Rodolfo, pois Lisa não poderia ter renunciado o mandato outorgado em seu favor, já que só estaria autorizada a fazê-lo em caso de justificada impossibilidade ou de constatada insuficiência de poderes. Falso, falso e falso. Nós lemos aí já esse dispositivo em outras questões. A lei deixa claro. Ele pode ter, sim, um mandatário, pode ter um representante, mas a lei deixa o arbítrio desse representante. Se ele não quiser ser curador, ele pode renunciar e não ser o curador, e aí sim o juízo vai ter que determinar um curador para dar continuidade à gerência, à administração, gestão daquele patrimônio. Então, há sim a opção de simplesmente renunciar, beleza? Bom, seguindo aí, letra D. Os credores de obrigações vencidas e não pagas por Rodolfo, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, poderão requerer que se determine a abertura da sucessão provisória. Verdadeiro ou falso, crianças? Claro. Nós dissemos o quê? Quando nós estivermos falando aqui de abertura de sucessão, nós vamos ter o interessado, no caso aí, não apenas, né, seus herdeiros, sucessores, mas aqueles que são credores ou interessados, que têm direitos pendentes por causa desse desaparecimento. Eles têm legitimidade? Têm legitimidade para provocar a abertura aí dessa nossa sucessão provisória. Beleza? Artigo 26 do Código Civil. Decorrido o ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador, em se passado 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Interessados aqui é forma ampla. Sucessor, herdeiro ou credor, beleza? Seguindo, legatário. Aqui, deixa eu ver. Questão 9. Assinale a opção correta acerca das pessoas naturais e jurídicas. Atenção, atenção e atenção. Na sistemática do Código Civil, não se admite declaração judicial de morte presumida sem decretação de ausência. Precisa ir além, filho? Não precisa ir além. Nós já dissemos que nós temos sim a morte presumida, com declaração de ausência, sem declaração de ausência, quando a gente estiver trabalhando o quê? As situações, né, trágicas, lá de naufrágio e tudo mais. Letra B. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com o início de suas atividades jurídicas. Falso. Começa com o registro. Ela tem o CNPJ da pessoa jurídica, é o nosso CPF, é o nosso RG. Na verdade, ela é a certidão de nascimento dela. Ok? Então, não é com o início das atividades.
Letra C. A personalidade civil da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. Exatamente, essa é a nossa alternativa correta. Você nasceu com vida, filho, assim, 3 minutos depois você morreu, você já tem aí, né, o exercício, o direito, já tem a capacidade antes de morrer, porque nasceu com vida, para que possa ter aí a proteção e exercício de direitos. Morreu, nós continuamos o quê? Com esses direitos protegidos em lei, que vão ser os seus reflexos. Então, independentemente da condição em que você nasce ou que te leva à morte, nasceu, temos aí a coisa perfectibilizada, beleza? Letra D. O indivíduo de 16 anos de idade, ao contrair casamento, adquire a plena capacidade civil por meio da emancipação, voltando à condição de incapaz, se 1 ano após o casamento sobrevier a separação judicial. Falso. Tio já disse, filho, é caminho sem volta. Se você é relativamente capaz, casa, e com o casamento a lei já te atribui, né, a condição aí de emancipado, te dando a capacidade civil plena para os atos, uma vez que haja aí o desenlace desse casamento, desse relacionamento, você não volta à condição de incapaz. Por quê, tia? Porque você já tirou o desengano dos olhos. Captou a mensagem? Você já passou aí para um outro patamar, você já está, segundo a lei, maduro o suficiente para poder lidar com essas questões. Não volta à sua condição anterior, beleza? Vamos aí à letra C, como eu falei para vocês, a personalidade civil da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. Artigo 2º do Código Civil. Artigo 2º está aqui explícito, a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, que também são outras questões importantíssimas, direito que a gente tem e que requer atenção, um cuidado. Porque nós temos as discussões das teorias natalistas, concepcionistas, a gente depois vai verificar aí essa nossa discussão mais aprofundadamente em outras questões. Show? Vamos aí seguindo. Questão 10. José, brasileiro, casado no regime de separação absoluta de bens, professor universitário e plenamente capaz para os atos da vida civil, desapareceu de seu domicílio, estando em local incerto e não sabido, não havendo indícios ou notícias das razões de seu desaparecimento, não existindo também outorga de poderes a nenhum mandatário, nem feitura de testamento. Vera, esposa, e Cássia, filha de José e Vera, maior e capaz, pretendem a declaração de sua morte presumida, ajuizando ação pertinente diante do juízo competente. De acordo com as regras concernentes ao Instituto Jurídico da Morte Presumida, com declaração de ausência, assinale a opção correta. Vocês perceberam como a gente tem, como a OAB gosta dessas mortes? Filho? Adora uma morte presumida. Presta atenção. Letra A. Na fase da curadoria dos bens do ausente, diante da ausência de representante ou mandatário, o juiz nomeará como sua curadora legítima Cássia, pois apenas na falta de descendentes, tal curadoria caberá ao cônjuge supertício, que é aquele, gente, que sobrevive, né, que está vivo, casado no regime de separação absoluta de bens. Tá? Falso. Quem está na primeira linha dessa previsão legal seria exatamente o cônjuge. Não é o descendente, mas sim o cônjuge, certo? Seguindo aqui, letra B. Na fase de sucessão provisória, mesmo que comprovada a qualidade de herdeiras de Vera e Cássia, estas, para se emitirem na posse dos bens do ausente, terão que dar garantias de restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões. Falso. Quando eu estou falando aqui de herdeiros, né? No caso de cônjuge, no caso de filhos, herdeiros necessários, estes, excepcionalmente, não precisam fazer garantia, certo? Dos bens. Nós vamos ter outros sucessores, um legatário, certo? Algum outro que venha nessa nossa cadeia de sucessão aí e que, por sua vez, possa reclamar judicialmente. Se essa pessoa que está nessa linha de sucessão, que não é o herdeiro necessário, tá bom, filho? O que acontece? Se ela não tem condições, não tem patrimônio para garantir que caso esse desaparecido retorne, ela possa entregar o bem de volta, ele não poderá fazer uso desse bem.
Quem vai fazer uso desse bem? Um outro herdeiro. Então, atenção, atenção e atenção. A exigência é para aqueles que não são herdeiros necessários. A exigência de não ter que garantir, né, em juízo a utilização do bem por meio de um penhor ou por meio de uma hipoteca é para aquele que é herdeiro necessário. Show? Entenderam aí? Então, só eles é que podem não é exigido dar a garantia. Letra C. Na fase de sucessão definitiva, regressando José dentro de 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, terá ele direito aos bens ainda existentes, no estado em que se encontrem, mas não aos bens que foram comprados com a venda dos bens que lhe pertenciam. Falso, 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 falso. Filho, se ele volta, se ele retorna, o patrimônio dele também vai retornar para ele. Se você recebeu aquele patrimônio, já abriu aquela sucessão definitiva, porque a questão nos diz claramente que são 10 anos após a sucessão definitiva, onde a própria lei ainda prevê. 10 anos após a sucessão definitiva, se o desaparecido aparecer, ele vai retomar seu patrimônio, entendem? Então, se você, porque já é herdeiro, recebeu o patrimônio e, por sua vez, vendeu, fez algum tipo de negócio, o que é que você vai fazer? Você vai dar o dinheirinho que você recebeu, filho, do patrimônio da pessoa, vai devolver para ele. Ok? Se ainda está com patrimônio, devolve a coisa propriamente dita. Vai voltar tudo para o dono. Ok? Vamos lá, seguindo. Quanto ao casamento de José e Vera, o Código Civil atual reconhece efeitos pessoais e não apenas patrimoniais ao Instituto da Ausência, possibilitando que a sociedade conjugal seja dissolvida como decorrência da morte presumida do ausente, verdade e verdade. Já pensou a pessoa esperar, filho, todo esse lapso temporal, bem 20 anos, para poder ter aí, né, o fim desse relacionamento legalmente falando? Porque, atenção, filhos, quando se fala de patrimônio, de matrimônio, você só é divorciado se você entrar solenemente com o devido procedimento. De outra sorte, você continua casado. E como casado, tem as restrições previstas em lei. Por exemplo, se você é casado para a lei, você não vai poder casar de novo, porque aí é bigamia, né, amor? Aí, ó, é grade para você, não pode. Então, a gente vai ter restrições quanto também à questão patrimonial e outras questões a mais. Então, nós temos essa proteção. O nosso cônjuge aí, né, que nós podemos dizer que é um cônjuge superstício, por quê? Porque a pessoa já realmente, dentro de uma sucessão definitiva, já teve a sua declaração de morte presumida, nós teremos também aí, né, o fim da união ou da sociedade conjugal, certo? Bom, aí vem a letra D, como eu já falei, e está aí a previsão no artigo 1571. Sociedade conjugal termina com a morte de um dos cônjuges, com a separação, a nulidade e anulação do casamento, pelo divórcio, e aí você vai se deleitar, filho, se aprofundar, você vai fazer o seu... Como é o nome, gente? Como é? Eu esqueci. É como se fosse a sua promessa diária, certo? Você vai fazer o seu sacrifício diário. Leia a lei, filho, leia o código. Pelo menos uns 5, 6 artigos. Todo dia, antes de dormir. O que é que você acha? É bem convidativo, amor. É um sacerdócio aí que você vai exercer. Para quê? Para que você possa ter o efeito positivo daquilo que você está buscando. Uma vez que você tem esse estudo contínuo, pelo que nós discutimos aqui, pelas fundamentações que a Titi lhe apresentou, você já pode perceber que boa parte da prova, ela decorre basicamente da letra da lei. São inferências claras da própria letra da lei ou a letra da lei propriamente dita. Então, filho, olha, está na sua mão, está na sua disposição, na sua determinação. A lei é sua amiga, tá certo? Fica a dica.